Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E seja qual for o horário que você vai estar vendo este vídeo e ouvindo, seja ricamente abençoado pelo Senhor. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar a palavra de Deus com cada um de nós nesse dia. Mateus, capítulo 23, e os versículos 13 e 14. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que devora as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sereis mais rigoroso o juízo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós te pedimos. Senhor, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Fala o nosso coração, no nome de Jesus. Faz isso para a tua glória e teu louvor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre os escribas e fariseus, né? Eles são censurados por Jesus pelo juízo que ele faz, pelas coisas que eles fazem com os outros, mas que com ele as coisas são diferentes. Nós precisamos ter cuidado, eu sempre estou falando isso. A Bíblia diz que há um só legislador e um só juiz, e quem nós somos para julgar os servos alheios? Então, muitas vezes nos colocamos numa posição de juiz, quando na verdade isso não nos compete. Ele diz, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois me fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, muitas vezes as nossas atitudes e comportamento, nós não entramos no reino do céu, mas em contrapartida nós impedimos aqueles que estão entrando. Com as nossas atitudes e comportamento, nós fechamos as portas do céu, as quais entristecemos o coração de Deus, e Deus continua falando, ai de vós. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos ser muito juízes e julgamos com muita facilidade as pessoas. Julgamos sem conhecimento de causa, porque tem coisa que parece ser, mas não é. Eu lembro de uma propaganda de um remédio que o nome era Denorex. Ele diz, tem cheiro de remédio, tem cara de remédio, e ele vai pontuando, mas ele finalizando, mas não é remédio. Então, muitas coisas parecem ser, tudo leva a crer, mas nem sempre é a verdade. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, cadeia é lugar para bandido. Quantas pessoas inocentes estão na cadeia porque não deram a chance dela provar que ela era inocente, pegaram uma foto dela nas redes sociais, ou alguém viu de longe, ou nervosa, não prestou atenção, e às vezes a própria família passa muito tempo tentando provar que naquele horário a pessoa estava no trabalho, ou estava em casa, ou estava cuidando do filho, ou seja, era impossível ter cometido aquele crime e estar lá, fichado como um bandido. Então é muito fácil você que está fora dizer assim, se está na cadeia é porque aprontou. Nem todos que vão para a cadeia é porque aprontaram. Então não vou explicar as mesmas coisas novamente. Às vezes parece ser, a pessoa parece ser no escuro, né? Nem sempre o bandido está com a cara limpa e deixa ele ficar olhando.
Então, resumindo a história, e quantos inocentes não passam anos, meses, numa cadeia, numa penitenciária, como eu estava ouvindo uma reportagem de um homem que passou, se eu não estou equivocada, 13 ou foi 26 anos de sua vida pelo crime que não cometeu, até que alguém se levantou contra aquele homem inocente, a família sempre falando, ele sempre se dizendo inocente, e comprovaram que aquele homem era inocente. Irmãos, muitas vezes nós julgamos uma coisa porque nós não conhecemos a situação. Eu estava conversando com uma amiga e ela me contando uma situação que até hoje dói na alma dela. Porque ela estava na sua casa e ela estava conversando com um amigo e a porta da casa dela era daquelas portas antigamente que ela era dividida, tem a parte de cima e a de baixo. E ela falando que enquanto ela estava conversando, o amigo pegou o rosto dela e beijou ela à força. Ela tentou empurrar e o amigo desse namorado dela estava passando na hora. E ele contou uma história lá, que até hoje ela chora por isso. Ela disse, Sônia, eu não queria ele mais nem pintado a ouro. Mas uma coisa, eu queria que ele descobrisse que aquilo não era verdade, que eu não sou uma mulher safada, que eu sou uma mulher de Deus e que eu nunca o traí. E quando ela estava falando, ela falou assim, tão sensibilizada que eu também acabei me emocionando com a dor daquela pessoa. Irmãos, a Bíblia diz, escute só, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas. E aí ele vai falando das viúvas com orações intermináveis, né? Aqueles donos da verdade e da justiça, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque, às vezes, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam evangelizando num domingo e passou num barzinho assim, nessas de beira de calçada, que as pessoas fazem na sua própria casa e botam as mesas na cadeira. E ela foi conversar com aquela pessoa sobre Jesus, era uma pessoa que estava desviada, e ela sentou para conversar. E um irmão que passou, alguém que passou, foi dizer lá na igreja que ela estava numa mesa bebendo com... E foi uma confusão muito grande, até provar que nem todos os loiros têm os olhos azuis. Irmãos, cuidado com a hipocrisia do meu e do seu coração, de nos colocarmos num patamar de superioridade e muitas vezes sem conhecimento de causa, nós tomarmos um partido e difamar uma pessoa e dizer coisas sobre ela sem que a gente tenha certeza absoluta que ela é realmente, que aquela história realmente é verdadeira. Então, às vezes, é como dizia esse remédio de antigamente, o Dinorex. Tem cheiro de remédio, tem cara de remédio, mas não é remédio. Cuidado para eu e você não fazermos o papel de Satanás na vida das pessoas, de acusadores. De acusar porque fulano disse, cicrano disse, beltrano disse. E muitas vezes nada daquilo é verdade. Eu vi um sósia, sei lá, esqueci, agora acho que é sósia, de Neymar. Olha, mesmo eu vendo na televisão, pertinho, eu ainda tinha dúvida se não era o Neymar, e não era o Neymar. Então, às vezes, você encontra alguém que parece com você, mas não é você. Então, cuidado no seu julgamento, cuidado naquilo que sai da sua boca, porque nós vamos prestar conta para o Senhor e nós seremos responsáveis por toda afronta, por toda mentira e por toda acusação, principalmente quando nós estamos falando de uma pessoa que realmente é inocente e muitas vezes ela não tem
como provar a sua inocência, até que Deus mobilize de alguma forma alguém para mostrar a sua inocência. Mas muitas vezes, até chegar aí, ela já sofreu muitos danos, muitas acusações, em alguns casos é irreversível. A saúde mental, a paz, o respeito. Muitas pessoas sempre vão olhar com aquele olhar de acusação e de desprezo para com aquela pessoa. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não seja juiz, não julgue, não seja, queira ser mais santo do que os outros e se coloque num patamar que Deus não te colocou. Tenha compaixão das pessoas e misericórdia para que o Senhor tenha misericórdia também de mim e de você. Irmão, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós te pedimos. E nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor entre com providência e o Senhor arranque do nosso coração todo julgamento e todo senso de justiça própria, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.